Jacó era pai de 12 filhos. Alguns eram maravilhosos e outros terríveis. Mais tarde, na época de Moisés e Josué, a geração desses filhos passou a se reunir sob o estandarte de seus nomes, como tribos. O sumo sacerdote da tribo de Levi tinha a função de levar os homens à presença de Deus. Ele se apresentava diante do Senhor com os nomes dos filhos de Jacó gravados no peitoral, em pedras e nas ombreiras também. Isso representava o amor e a responsabilidade com que carregava todo o povo de Deus. Vamos tentar aqui então aplicar ao viver dos pais essa rica simbologia das vestes sacerdotais, como no caso do peitoral e das ombreiras, ok? Veja bem, na Bíblia, quando se fala da região do peito, busca-se dar destaque ao coração, ao afeto e, consequentemente, ao amor. Os ombros estão relacionados com a responsabilidade. Isso nos leva a concluir que as duas maiores funções dos pais são amar os seus filhos e conduzi-los com responsabilidade, pois os pais são como sacerdotes responsáveis por seus filhos diante do Senhor, entende? Amar filhos maravilhosos e se responsabilizar por bons filhos, como Judá, Zebulon, Isacar, Gade, Áser, Naftali, José e Benjamim, não requer muito sacrifício, mas amar os filhos difíceis e se responsabilizar pelos de personalidade complicada, como Ruben, Simeão, Levi e Dan, aí, meu irmão, é outra coisa. O nível de amor e responsabilidade é muito maior. Se você tem filhos como Judá, que tinha a realeza, né? Ou filhos como José, que era um jovem puro e que tinha comunhão com Deus, até mais do que os outros, louve ao Senhor por ter filhos assim. Filhos assim não geram tantas preocupações, mas se você tem filhos difíceis como Ruben, violentos como Simeão e Levi e perversos como Dan, você vai precisar de muito mais graça de Deus. Agora, nunca desista de um filho difícil, nunca. Não risque o nome dele do seu peitoral ou da sua ombreira. Esse é o momento em que você precisa se aproximar mais dele e dizer a posição que ele ocupa em seu coração, que ele é especial e que você ainda tem responsabilidade por ele. Você precisa amar seu filho com o amor de Deus para levá-lo sobre os ombros. Pois é, meu irmão. Sabe, muitos filhos, quando crianças, eles parecem tão puros quanto José, mas na adolescência podem se tornar um Dan. Mas é exatamente quando ele mais precisa ser amado por você. Pai e mãe, quando seus filhos entrarem na adolescência, vocês devem estar mais vezes junto deles e permanecer mais tempo em comunhão com Deus. É na presença de Deus que você descansa, que a sua esperança é renovada. É nela que você pode experimentar a misericórdia de Deus e ver o operar do Espírito na transformação do seu filho. Na presença de Deus também, a sua fé é fortalecida para receber aquilo que você tanto espera, né? E que o seu filho também tanto precisa. Sabe, certa vez, deixa eu te contar uma coisa. Conversando com um pai que tinha 5 filhos, percebemos que um deles nunca era mencionado. Então perguntamos, onde está o seu outro filho? Por que você elogia apenas 4 deles? Então ele respondeu, ele já não é mais o meu filho. Então, nós aprofundamos a comunhão e descobrimos que ele era um filho como Dan. E aí, naquele momento, o encorajamos a mudar a sua maneira de ver aquela situação. Pedimos que reescrevesse o nome dele no peitoral, né? Ou seja, que alimentasse o seu amor de pai com o amor de Deus para assim amá-lo ainda mais.
Então ajudamos aquele pai a entender que quando tudo fica difícil, a única coisa capaz de gerar transformação é o amor. Então busquemos o Senhor com os nossos filhos, investamos neles não apenas o nosso dinheiro, mas principalmente o nosso tempo, sabe? Vamos nos aproximar deles e os abraçar e dizer que o amamos, contar a eles as nossas histórias, sabe? Não deixemos que eles cresçam sozinhos. E considere uma coisa, meu irmão e minha irmã, muitas vezes Deus usa os filhos para fazer uma obra na vida dos pais. Quem sabe se em algumas situações o alvo de Deus não é nos atingir, nos alcançar. Talvez Ele pode estar querendo que, como sacerdotes, nos consagremos ainda mais, tenhamos mais comunhão com Ele, dependamos mais dEle do que de métodos humanos. Deus pode estar querendo apenas as nossas lágrimas de arrependimento, o nosso quebrantamento. E por último, nunca desistamos deles, pois o Senhor nunca desistiu de nós.